Aliás, tamanho né? Eu vou te perguntar, cara, se você não sentir à vontade, fica à vontade, não precisa responder não. Sobre isso, 2021. Vamos lá. Todo mundo te conhece, você trabalhava na Globo. Sim. Teve uma brincadeira que, honestamente, eu entendo hoje como funciona entretenimento. Pra mim, jornalismo esportivo é entretenimento. O Igor Assunção esteve aqui, falou isso e eu concordo 100% com ele. Futebol é entretenimento, cara. É uma brincadeira, a gente tem que levar na brincadeira. Teve uma brincadeira uma vez no Globo Esporte que, o pênalti pro Galo. Aquilo te gerou algum tipo de problema no dia a dia? Seja com diretoria, seja com torcedor? Algum torcedor do Galo te incomodou? Pô, a Globo tá contra a gente. Cara, essa pergunta é excelente, porque eu tenho uma história muito boa pra contar sobre ela. Vamos lá. Primeiro assim, eu me sinto à vontade de já sair da empresa e tenho, obviamente, todo o respeito do mundo por todos que estão lá, tenho grandes amigos lá. E foi uma decisão editorial ali que discordem ou concordem, cada um pensa de um jeito e tá tudo bem. Eu, Guilherme, acho aquilo ali evitável. Eu acho que certas brincadeiras de torcedores não podem respingar tanto assim na imprensa, pelo menos na imprensa que ainda fala para um público gigante, como é o caso do Globo Esporte. Perfeito. Principalmente porque aquilo era um tipo de brincadeira que colocava em xeque uma certa autenticidade da campanha do Atlético. É isso. Pênalti pro Galo, então só é líder porque toda hora tem pênalti. Sendo que se a gente pegar os lances dos pênaltis pro Atlético, eu acho que tem uns 2 ali que dá pra discutir. Sim, o resto foram pênaltis, assim, escandalosos. Então, cara, eu acho evitável. Se fosse na minha mão aquela decisão, e eu não tinha, obviamente, decisão editorial nenhuma sobre o esporte, aquele dia, inclusive, salvo engano, eu tava de folga, eu tava trabalhando à noite num jogo, eu vi, porque começou um burburinho, e eu conheço muita gente dentro do Atlético, pessoas do Atlético começaram a me ligar, incomodadas, que é absurdo, e eu não assisti, sendo bem sincero, tô fazendo outras coisas, não tô trabalhando, não vi. Eu acho que dava pra evitar, eu acho que saiu um pouquinho do tom, mas isso é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, enfim, e eu acho também que a reação foi desproporcional. E aí vem a minha história. Por que foi desproporcional? O Atlético se revoltou de uma forma gigantesca contra aquilo, e falou naquele momento que não falaria mais com a Globo. Só que assim, cara, eu entendo a postura de, tá num momento... Porque a gente sabe como é que é a relação, né, Bolivar? Nós três somos desse meio. Relação de uma empresa de comunicação com o clube, ela é de altos e baixos. Às vezes tá boa, às vezes tá ruim. Perfeito. Às vezes o clube evita fazer uma exclusiva com aquele canal. Beleza, isso é do jogo. Agora, bloquear total, como fizeram, logo depois desse episódio, eu lembro com detalhe porque eu tava nesse jogo. O Atlético foi jogar contra o Democrata em Governador Valadares. E eu era o repórter da transmissão da TV Globo nesse jogo. E Globo TV aberta, o jogo foi transmitido na TV aberta. E aí, cara, a gente viajou pra esse jogo, assim, com o temor do que poderia acontecer. A gente tinha segurança, pra você ter ideia, Bolivar, com medo de alguma retaliação, assim, isso não partiu da gente, Sim, tá? Antes claro, que o pessoal vai me zoar, vocês pediram segurando, não fui eu, pessoal. A empresa, nesses casos, tem um cuidado ali, um zelo até acima, com os profissionais que estão, acima da média, realmente. A Globo cuida demais dos profissionais, aqui fica o elogio nesse sentido. A gente foi pra Valadares com uma preocupação realmente de algum tipo de retaliação. É claro que não houve absolutamente nada, assim, foi uma cena até engraçada, eu andando na rua e um segurança do meu lado, mas eu falei, cara, tá tudo bem, eu tô indo aqui comprar um remédio, almoçar, relaxa, não vai me acontecer nada. Se o cara vier falar comigo, eu vou saber resolver, não se preocupe, assim. Deixa comigo, Mas era uma orientação, beleza, ele fez o trabalho dele, eu fiz o meu. Mas assim, no jogo, realmente o Atlético não falou, cara, na transmissão, que é uma coisa contratual, assim, entrevista na transmissão pra TV Globo, ela é contratual. Caraca. Então assim, eu não sei dos detalhes desse contrato, tá? Claro não sei, não. Tá muito acima da minha alçada. Agora tá fora da minha alçada porque eu não trabalho mais lá, mas era muito acima. Então eu não sei como funciona nesse caso, se o clube paga uma multa por não falar, mas eu sei que existe uma certa previsão no contrato de dar entrevistas para a transmissão da empresa que comprou os direitos da competição. Mas de fato não falaram, eu tive que explicar no ar, eu já saí de BH orientado pela minha chefia de como eu ia explicar, porque a gente já sabia que os caras não iam falar. Então assim, contei o que aconteceu e dando a minha opinião. Eu acho que a brincadeira passou um pouquinho do tom, eu não faria, mas... Principalmente a reação foi desproporcional, acho que não era para tudo isso, era uma conversa entre as chefias de comunicação e da empresa, o relato da insatisfação e segue o jogo, eu acho que foi um pouquinho demais. E deixando claro, trazendo a baila, relembrando aquela campanha vitoriosa do Atlético em 2021, é uma campanha recente, o Atlético conquistando o bicampeonato na época, depois teve reconhecido 37, mas o Atlético teve, salvo engano, me ajudem aí, 84 pontos, que eram... sei lá, quase 15 pontos a mais, confirma aí, Thiagão,
do que o segundo colocado. E mais do que isso, o Atlético teve 11 pênaltis marcados ao longo do campeonato e o Flamengo, com uma margem muito menor de pontos, no ano anterior, teve 10 pênaltis marcados. Né? E a bola que o Atlético estava jogando. Então, realmente, soou muito mal, porque era uma forma de tirar um pouco a credibilidade daquela conquista que veio merecidamente com a bola que aqueles jogadores jogaram naquela campanha de 2021, né? Quem questiona... Só para trazer, 84-71, o Atlético marcou 67 gols. Perfeito. Perfeito. Quem questiona... Ou seja, 10 pontos de frente. 13 pontos de frente. 13 pontos de frente. Logo 13. Com 13 é galo. E com um pênalti só a mais do que uma campanha anterior do Flamengo. Quem questiona o título de 21 do Atlético com esse argumento dos pênaltis, ou realmente é um torcedor fanfarrão que faz para brincar, ou realmente não viu os jogos ali. Porque não existe questionamento. Tira, então, os pontos dos jogos dos pênaltis questionáveis. Ainda assim por isso que eu acho que doeu tanto na instituição acho que sim. A brincadeira. Acho que sim. E assim, tem uma questão... Foi uma campanha irretocável. E tem uma questão sobre o jogo, pra gente falar de bola, realmente. Foi o primeiro ano do Hulk no Atlético, cara. E os marcadores estavam aprendendo, ou tentando aprender a marcar esse cara que é diferente. O Hulk é diferente, incrível. Ele tem uma estrutura corporal que não existe outro jogador no futebol mundial que é forte igual o Hulk. Então, assim, o Hulk deve ter sofrido, eu não lembro de cabeça, mas 80% desses pênaltis marcados pro Atlético. E tá tudo bem, porque os caras não tinham como parar o cara tava voando, tava melhor fisicamente do que tá hoje, e hoje continua um monstro. Exato. E para pra pensar, um time que fez 60 e tantos gols, 67 gols, era o segundo melhor ataque da competição. E eu não vou saber de cabeça aqui quais eram os dados de finalizações do Atlético. Mas era um time que era muito intenso. Chegava frequentemente ao gol adversário. É isso. Então é natural que esse time tenha muitos pênaltis a favor dele. Assim, eu entendo, como eu reitero o que eu disse, diferente do Fluminense, eu não vejo problema na brincadeira. Eu acho que é uma brincadeira. Acho que a gente tem que levar menos a sério esse tipo de coisa. Mas eu entendo o torcedor que fica chateado, fica incomodado, porque, de certa forma, parece que está se questionando o desempenho daquele Atlético e dizendo que aquele desempenho só aconteceu por qualquer tipo de ajuda ou interferência da arbitragem. O que não é verdade. Mas é uma brincadeira. A vida tem que ser levada menos a sério nessas coisas. Se a gente for mesmo se tivesse um problema com a arbitragem favorecendo o Atlético em 21, que não houve, se a gente for corrigir todos os problemas de arbitragem da história para todos os clubes, o Atlético teria uns 8 brasileiros. Mas é isso que eu ia falar. Então eu acho que assim, isso... tá pagando, quer falar de arbitragem? Eu acho que isso aumenta ainda mais essa situação de... 8 eu exagerei, claro, mas vocês entenderam. Porque já existe uma frustração em função de uma série de erros de arbitragem, vamos dizer erros de arbitragem, né, que prejudicaram o Atlético ao longo da história. Né? Falando de história, então vamos voltar à sua história. Você falou que formou em 2016 na PUC, mas em 2015 você já trabalhava como estagiário na Globo Minas. Exato. Cara, a Globo foi a minha primeira experiência profissional. Eu conto a história assim, é engraçado porque foi uma amiga minha, Larissa, que hoje mora em Portugal, inclusive. Um beijo pra ela. A Lari me chamou um dia lá na sala da faculdade e falou, Sara, a Globo tá contratando estagiário pro esporte. Manda seu currículo. Meu currículo, Bolivar, nessa época era vontade de aprender. Não tinha nada. Tinha experiência. Porque é muito bom também. Inglês, que eu falava mais ou menos. Isso aí. É preferível se contratar uma pessoa com vontade de aprender do que outra que não... É isso aí. Então, assim, foram com a minha cara, eu mandei esse currículo. Era fim de 2013, eu tava no terceiro período, indo pro terceiro período, segundo pro terceiro. Rapaz. Mandei o currículo pro estagiário Globo, que pedia estagiários a partir do quinto período. Então, eu não sei se eles não perceberam, me chamaram pro processo. Eu fiz o processo inteiro, até a última etapa, que era a entrevista com o gestor da área, Marcelo Jordi, que depois veio a ser meu chefe por muitos anos. Foi meu contemporâneo da Alterosa. É, isso aí, o Jordi é parceiro. Crack. E aí, cara, depois da entrevista com o Jordi, que foi muito boa, o RH me ligou e falou, olha, a gente tá querendo um estagiário mais pra frente do curso, ainda tá no terceiro período, ano que vem você entra. E aí, no ano seguinte, eu de fato entrei, fiz de novo uma parte do processo, não repeti o processo inteiro, mas refiz uma parte do processo e entrei na Globo em 11 de fevereiro de 2015. Lembro até da data precisa. Então, de fevereiro de 2015 a abril de 24, foram aí 9 anos e alguns meses. Foi o meu período na Globo. Eu fiquei 2 anos como estagiário, 2015 e 2016. Coincidiu com a minha formatura. Na PUC, eu saí formado e não tinha vaga naquele momento para a Globo me contratar. De janeiro a abril ali de 2017, meu primeiro ano já contratado, eu trabalhei no estado de Minas. O Bruno Furtado me ligou para uma vaga de plantonista, eu trabalhava só fim de semana,
cobrindo ali os jogos, virando a página inicial, a home. Mais ali, bastidores do ainda, mais bastidores, escrever. não era repórter. E só no fim de semana ajudava, ele quebrava um galho, nem chegaram a assinar minha carteira nem nada. E 3 meses depois, a Globo me ligou, a vaga surgiu, foi quando o Fernando Martins Miguel saiu da empresa, por decisão dele. O Fernando é um dos meus professores do jornalismo, um abração pra ele, um baita cara, baita repórter. Cara, na época, olha só o time que eu tive ali pra ver os caras trabalhando quando eu era estagiário. Era o Fernando, setorista de Atlético, junto com o Simonini, o Léo Simonini, que eu trabalhei pouco tempo, porque saiu um pouco antes. E no Cruzeiro era o Marco Astoni, que é um gênio também, um beijo pra ele, maravilhoso. E o Gabriel já começava a ser setorista também, que é o setorista até hoje, Gabriel Duarte, também um fenômeno, um abração pra ele, meu grande amigo. E então, assim, eu vi esses caras trabalhando, fui pegando experiência, fui contratado como repórter do digital, do Globoesporte.com, isso em 2017. E aí comecei, cara, a fazer o meu trabalho, assim. Eu cobria todos os times. Em 2017 eu cheguei a cobrir a final da Copa do Brasil do Cruzeiro contra o Flamengo. Fiz os 2 jogos. Em 2018 fiz os 2 jogos, Cruzeiro e Corinthians na final também. E aí comecei a cobrir mais Galo, virei setorista. Em 2019 cobri o ano inteiro como setorista do Atlético. Fui para Assunção, fazer aquele Cerro Porteño 4-1, o último jogo do Levir. No Atlético, Galo sai na frente, salvo engano, o gol do Ricardo Oliveira e toma o 4-1 de virada. Isso mesmo. 2-2 contra o Danúbio, em Montevidéu eu tava na pré-Libertadores ainda. Quase certeza que foi 2-2 ou 1-1, mas foi um empate esse jogo. Então eu cobri o Galo 2019 inteiro como setorista. 2020 eu começo o ano como setorista.